O técnico Diego Aguirre celebrou uma conquista particular do Internacional ao longo dos últimos jogos. Em 9 pontos disputados, sem o seu principal jogador, Edenilson, o Inter conquistou 7. Fruto da solidez do elenco, mas também de uma criatividade do treinador uruguaio, que descobriu Maurício pelo lado direito como uma peça importante do time, principalmente nos últimos 2 jogos. Aliás, isso coloca uma dúvida na partida de domingo contra a equipe do Palmeiras. Edenilson disputará ainda um último jogo pela seleção brasileira. Será que vai dar tempo do camisa 8 voltar para enfrentar o Palmeiras fora de casa? Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Eu vim aqui para falar sobre Edenilson, ou melhor, sobre o Inter sem Edenilson, porque essa foi a tônica dos últimos 3 jogos do Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. Uma sequência importante onde o Inter conseguiu uma pontuação interessante e que foi muito destacada pelo técnico Diego Aguirre após a vitória sobre a equipe do América Mineiro pelo placar de 3-1. Foi o jogo contra o Ceará, fora de casa, que além de Edenilson, o Inter tinha outros 5 desfalques. Foi o jogo contra a Chapecoense no Beira-Rio, sem Edenilson, mas aí com um time um pouco mais completo. E principalmente o jogo de ontem contra a equipe do América Mineiro aqui no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Nesses 9 pontos que foram disputados sem o seu principal jogador, o Internacional conquistou 7. Para quem achou que Edenilson era insubstituível, que o Edenilson era o cara que seria o termômetro do time do Inter para conseguir ou não vitórias, bom, o Inter mostrou que conseguiu ter algumas opções no elenco, pelo menos ao longo dos últimos jogos, para suprir essa ausência. Eu destaco aqui o que o Aguirre destacou após o jogo sobre o cara que substituiu o Edenilson. Não no jogo contra o Ceará, porque ali ele colocou o Caio Vidal pela direita e o Maurício, ele foi um meia muito mais centralizado para substituir o Tyson, que também esteve de fora daquela partida. Mas nos últimos 2 jogos, o Maurício foi esse meia pelo lado direito, ocupando exatamente o mesmo espaço que o Edenilson vem ocupando quando fica à disposição do técnico Diego Aguirre. Com outra característica, é verdade. O Maurício sendo um meia de pé esquerdo, limpando a jogada para dentro, para auxiliar na armação e para muitas vezes buscar a finalização. Essa versatilidade de algumas peças do Internacional foi muito destacada pelo Diego Aguirre após a vitória contra a equipe do América Mineiro. Ele destacou que essa versatilidade do Maurício, que pode atuar como um meia pelo lado direito e pode atuar também como um meia centralizado, ele destacou também que enxerga o Maurício como um cara que pode ser um vértice pelo lado esquerdo, caso o Inter opte por jogar em um esquema de 3 volantes. Essa versatilidade dá a ele mais opções. Em um elenco que a gente sabe que não é tão longo assim do Internacional, não tem tantas peças em questões quantitativas, mas o Maurício ser um cara que ocupa mais de uma função ajuda o Aguirre a suprir eventuais ausências como essa do Edenilson. E a grande questão que eu venho tratar aqui para vocês, e aí em termos de informação, é uma projeção de como vai ficar o time do Internacional para o jogo do próximo domingo, às 4 da tarde, contra o Palmeiras fora de casa, porque o Inter poderá ter Edenilson de volta. O Maurício iria naturalmente para o banco? Essa é a tendência. Antes dessa sequência do Maurício como titular, eu destacava aqui que o Patrick ele estava muito próximo de, quem sabe, perder a sua vaga entre os titulares. Porque o próprio Aguirre já havia observado que o jogador teve uma queda de desempenho nos jogos que antecederam essa saída do Edenilson. Só que as últimas 2 partidas contra a Chapecoense e América Mineiro parecem estar consolidando novamente o Patrick como titular. E aí não sobraria a vaga para o Maurício. Qual seria a possibilidade do Maurício ser titular contra o Palmeiras, caso o Edenilson não tenha condições de atuar? E isso não é uma tendência, tá? Porque o Internacional deve preparar uma logística especial para que o Edenilson reforce o time do Inter na partida contra o Palmeiras, que é uma das principais equipes do Brasil, um dos líderes do Campeonato Brasileiro, e eu diria que é até um adversário direto nesse momento do Internacional, pelo que o Inter briga dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, o Edenilson, ele joga, ou pelo menos estará relacionado, na partida de hoje, 9h30 da noite, da Seleção Brasileira contra o Uruguai. Vamos ser sinceros, gente, o Edenilson ele não tem sido tão utilizado assim pelo Tite. Então a questão do desgaste físico não deve ser um problema para que o Edenilson volte e enfrente a equipe do Palmeiras. Ele sequer entrou nos últimos 2 jogos da Seleção Brasileira. Se entrar, deve ser em minutos finais, como foi, por exemplo, no jogo contra a Seleção do Peru. Então o jogo acaba ali por volta de meia-noite e o Internacional poderá, ao longo da madrugada, trazer o Edenilson de volta para Porto Alegre. E aí, eu até fui pesquisar aqui, são 7 horas de voo de Manaus, que é longe pra caramba, é lá na outra ponta do Brasil,
para Porto Alegre. O Edenilson poderia passar a sexta-feira inteira viajando e estar à disposição do treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que é o treinamento que encerra a preparação para enfrentar a equipe do Palmeiras. Bom, o Edenilson participando desse treino de sábado, se isso for possível, é quase que certo que o Edenilson será titular na partida contra o Palmeiras. Ele viaja normalmente para São Paulo com o restante do elenco e aí o Maurício ficaria de fora. O Inter manteria a formatação que era utilizada antes da saída do Edenilson. Dourado e Lindoso, os dois volantes, pelo lado direito Edenilson, pelo lado esquerdo Patrick, centralizado o Tyson. Outra questão que deve ser observada são as condições físicas de alguns jogadores do setor do meio-campo para essa partida contra o Palmeiras. O Rodrigo Lindoso, por exemplo, ele saiu com um desconforto na coxa esquerda e será avaliado ao longo do dia de hoje, das próximas horas, pelo Departamento Médico do Internacional. O Maurício também saiu com algumas dores, só que na coxa direita. Só que ele mesmo relatou depois do jogo que foi por conta de uma pancada. Então, como não é um problema muscular, não deve ser um problema maior para o Internacional ao longo das próximas partidas. Mas tudo se encaminha para que o Maurício volte para o banco de reservas. Jogador tão importante, tão elogiado pelo Diego Aguirre. Após essas duas vitórias, o Edenilson chega e já toma conta da posição. Bom para o Inter, que nos últimos 3 jogos sem o Edenilson conseguiu conquistar 7 pontos e que agora terá um reforço do seu principal jogador. Daqui a pouquinho tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Beijo!